Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar gravando Buscar um Mestre parte 7. E é isso, fique com o vídeo.
E aí, rapaziada, vocês estão gostando do vídeo? Já matei 6 kills, essa partida tá muito legal. E é isso.
Foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá like e se inscreve no canal.